Medida provisória no âmbito do direito do trabalho em tempo de Covid-19. A medida provisória número 927 de 2020, promulgada no dia 22 de março de 2020, tem como objetivo principal a criação de condições para a preservação do emprego. Para tanto, estabelece algumas medidas as quais possamos destacar. Preponderância dos acordos individuais sobre os demais instrumentos normativos, exceto a Constituição Federal. O primeiro aspecto a destacar é a possibilidade de realização de acordos individuais entre empregos e empregado e empregador, para que sejam estabelecidas condições para a preservação dos empregos. Tais condições, segundo o instrumento legal, prevalecerá sobre outras normas individuais ou coletivas, autônomas ou heterônomas, desde que respeitados os limites constitucionais, conforme definido em seu artigo 2º. O artigo 2º fala sobre durante o estado de calamidade pública, e a que se refere o artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos em Constituição, na nossa Constituição. Importante, o STF, em julgamento das ADs, que é 6346, 6348, 6349, 6352, 6354, 6342 e 6344, ocorrido em 29/4/2020, reconheceu a constitucionalidade da preponderância dos acordos individuais. Ao nosso ver, a decisão encontra-se absolutamente alinhada com as modificações legislativas trazidas à CLT, em razão da reforma trabalhista, notoriamente o artigo 611-A, que destaca a preponderância do negociado sobre o legislado. Na segunda visão sobre o trabalho, do teletrabalho, que é o trabalho em home office, o regime de teletrabalho já se encontra regulamentado na CLT desde a reforma de 2017. A partir de tais regras, destaca-se que não há diferença entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e no domicílio do empregado, ou em outro local, utilizando-se, para tanto, dos meios tecnológicos das informações e comunicação. Destaca a medida provisória que, durante o período da pandemia, poderá o empregador alterar o regime de trabalho da presencial para o do teletrabalho, ou ao retorno do regime presencial, independentemente de experiência de acordos individuais ou coletivos prévios. As únicas exigências estabelecidas são as seguintes: notificação da alteração do regime do trabalho por escrito, concessão do prazo para adaptação, no mínimo 48 horas, mantendo-se coerente com as delimitações anteriormente estabelecidas na CLT. É possível que empregado e empregador disponham livremente no que permite aos custos com a aquisição e manutenção dos equipamentos eletrônicos para a prestação do trabalho. Tal disposição deverá ser prévia ou estabelecida posteriormente em um prazo máximo de 30 dias, a contar da modificação da condição da prestação do serviço pelo empregado. Ainda
Ainda complementando tal questão, e se o empregado não possuir equipamentos ou condições para dar início ao trabalho remoto, nesse caso, o empregador poderá fornecer os equipamentos, inclusive em regime de comodato, um empréstimo, e ainda custear os serviços de infraestrutura sem que isso se caracterize como veras da natureza salarial. Ao nosso ver, acertada essa regulamentação, utilidades fornecidas para o exercício das atividades laborativas, como já consolidado em entendimento jurisprudencial e estabelecido na própria legislação trabalhista, não possui natureza salarial. Caso não seja possível o fornecimento dos materiais pelo empregador, o período usualmente pactuado para o exercício de sua jornada de trabalho será considerado como tempo e disposição do empregador e, portanto, obrigatoriamente remunerado. Importante ressaltar que o Ministério Público estabelece que o período em que o empregado estiver utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação fora da jornada de trabalho não será considerado como tempo à disposição do empregado, nem mesmo a título de sobreaviso, que é o regime de plantão, exceto se isso estiver previsto em acordo individual ou coletivo. Tal afirmativa, contudo, deverá ser analisado como reservas, se for comprovado que o empregado, por determinação do empregador, esteja cumprindo tarefas decorrentes das suas atividades laborativas, fora do período considerado para efeito de jornada de trabalho ordinária. Evidentemente que este será considerado como de trabalho prestado e, portanto, será remunerado, inclusive se for o caso como hora extra. Por fim, com relação a este tema, é provável a adoção de teletrabalho a estagiários ou aprendizes. Também será extensivo aos estagiários e aprendizes. Bem, o terceiro ponto é a concessão de férias e antecipação de feriados. O texto legal autoriza o empregador a proceder à antecipação da concessão de férias do empregado em período não inferior a 5 dias, comunicando com antecedência mínima de 48 horas por meio escrito ou eletrônico. Tais férias poderão ser concedidas mesmo que o período aquisitivo para as mesmas não tenha sido consolidado. Importante destacar que ainda poderá ser antecipados períodos futuros para a concessão de férias, por meio de acordo individual escrito, sempre, em qualquer caso, priorizado sua concessão àqueles trabalhadores que pertençam ao grupo de risco Covid-19. Para importante foi essa regra quanto à fixação dos parâmetros para pagamento de remuneração das férias. Essa poderá ser efetuada até o 5º dia útil do mês subsequente do início do gozo das férias, apenas a título didático. Em circunstâncias normais, o pagamento da remuneração será referente a este período. Deverá se dar um prazo de até 2 dias preteritamente ao início do seu gozo, conforme define o artigo 145 da CLT. Com relação ao pagamento do texto constitucional, a possibilidade de alteração foi ainda mais severa. Poderá o empregador efetuar o pagamento deste montante juntamente com o 13º salário até o dia 20 de dezembro.
conforme estabelece o artigo 8º. Tal prazo também se aplica caso o empregado deseje vender um terço de suas férias. Além da concessão de férias individuais, será possível ao empregador a concessão de férias coletivas, devendo tão somente comunicar os empregados com 48 horas de antecedência, podendo, neste caso, ser concedida em período inferior a 30 dias. Seguindo o mesmo raciocínio estabelecido para a antecipação de férias, é possível também que o empregado antecipe o gozo dos feriados. O empregado, antecipe seu gozo de feriados, devendo tão somente ser notificado pelo empregador por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência mínima de 48 horas, com a especificação de quais feriados estarão sendo considerados para este efeito. Quarto e último ponto: criação de um regime especial do banco de horas. Em nossa opinião, um dos artigos que traz mais relevante alterações é, sem dúvida, o artigo 14, que dispõe: durante o estado de calamidade pública, e que se refere ao artigo 1º, ficam autorizados a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compreensão de jornada por meio do banco de horas em favor ao empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual, formal, para a compensação no prazo de até 18 meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. Então, eu espero que eu tenha dito muitas coisas que vocês não sabem e ficam a par do empregado e o empregador.